Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 do fundo RECT11, fundo de lajes corporativas. Vamos ver aqui qual foi a performance dele nesse mês de setembro. Também ver como é que está a situação financeira do fundo, né? Vamos ver aí o informe mensal. Vamos saber aí como é que está a situação financeira também do fundo para a expectativa aí se vai manter esses proventos, tem expectativa de redução, então fique conosco. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas é muito importante pra gente aqui, tá bom? E se você quer ler esse relatório aí na íntegra, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então? Fundo RECT11, então, como eu falei, fundo de lajes corporativas. Para quem não conhece o fundo, aqui tem as características dele, né? Quem administra é a BRL Trust, quem gera é a REC Gestão de Recursos, a rentabilidade alvo dele é o CDI, e esse mês agora acho que foi 0,8%, né? E está aí em 12 alguma coisa, quase 13%. Patrimônio líquido do fundo por cota 92,54, que dá em torno de 790 milhões de reais, mas é um fundo que está muito abaixo do valor de mercado. Inclusive aqui fechou setembro a quase R$ 45, mas já estava sendo negociado entre 42 e 43 reais aí no início nessa primeira quinzena de outubro. E aqui a gente vê o valor implícito de mercado, né, o valor contábil, então a gente vê que o fundo está mais de 50% descontado aí no mercado, abaixo, né, do valor patrimonial, e as taxas aqui somam 1,17% sobre o PL, não tem taxa de performance. Prazo de duração indeterminado, lembrando que é um fundo de tijolo, né, para investidores em geral, condomínio fechado, né, condomínio fechado, aqui para quem não sabe, né, o significado disso aqui é que você simplesmente não pode chegar lá e vender suas cotas ou querer se desfazer das cotas diretamente. Não tem como, né? Somente pelo mercado secundário que você consegue comprar, vender e comprar as cotas, tá? A não ser por emissão, né, que você consegue aí adquirir cotas. Código de negociação na bolsa é o RECT11, tem mais de 71 mil cotistas que vem caindo aí mês a mês essa quantidade. Eu sou cotista do RECT11 e eu tenho comprado fundo aí devagarzinho, tenho comprado algumas cotas do fundo de tijolos, imóveis, para minha opinião, são imóveis bons, né? O fundo está com uma alavancagem aí em 2 imóveis, né? Mas os que ele está com uma alavancagem, o fundo, a gente vai ver aqui embaixo, né? Ele cobre aí a receita, né, consegue pagar tranquilamente o financiamento deles, né? O fundo está com uma vacância ali um pouquinho próxima a 10%, né? E a gente vai ver aqui as informações do fundo. Bom, informações aqui da gestora, então a gente verifica que em 16 de outubro o fundo vai pagar aí de novo 40 centavos por cota, tá? 40 centavos por cota, mais de 3,4 milhões de reais. E para o encerramento de cota aqui, né, a R$ 44,99, deu um dividend yield aí de 0,89%. E no ano, dividend yield analisado 10,67% sobre o valor de mercado, tá? É bom frisar que é sobre o valor de mercado. Para aqui, em comparação ao CDI, dá aproximadamente 108% do CDI líquido de tributo, esse dividendo com base no valor de mercado. Nos últimos 12 meses desde o IPO, o fundo já distribuiu, então, a distribuição de rendimento nos últimos 12 meses foi de R$ 5,67 e o fundo distribuiu entre maio de 19, que foi lá o IPO do fundo, o primeiro mês ali, depois da oferta inicial, até setembro de 23, 33,06% sobre a cota 100, né? Então é o fundo na base 100, e que daí, em comparação com o CDI líquido de tributo, 27,27%. Mais para baixo a gente vai verificar as movimentações, tiveram movimentações, né? O resultado do fundo aí acumulado atualmente está em 8 centavos por cota. E aqui a gestão continua prospectando, né? Então não teve nenhuma alocação, nenhum inquilino novo no mês de setembro, mas já teve no mês de outubro, tá? Teve um fato relevante aí, já falando sobre isso. Aqui é o detalhamento dos passivos do fundo, né? E tem colocado isso aqui
mês a mês, né? Acho que é o terceiro mês que ele coloca aqui. Não mudou muita coisa aqui em relação a esses valores, tá? Claro, teve um abatimento, sim, né? Mas o fundo hoje tem esses dois CRIs, são três CRIs, né? São dois do Barra e um do Evolution. E o fundo, então, comenta aqui sobre isso, né? O que ele fala aqui a respeito, principalmente do Barra, por exemplo, né? Fato relevante de 29 de maio, teve ali uma reformulação do formato de pagamento. Inclusive, a gente já observa essa nova formatação lá nas despesas financeiras do fundo, né? Então, ele fala aqui que no novo formato o fundo passa a pagar as parcelas mensais dos passivos a título de correção e juros pelo prazo de 12 meses até 2020, julho de 2024, não havendo, portanto, pagamento da amortização do principal. Então, a gente está com uma carência aí do principal, né? Até julho de 24. E com isso ele evitou aí fazer uma nova captação de recursos para pagamento aí das obrigações, né? E aí o fundo então fez essa renegociação. E ele fala também sobre a Evolution, né? Possui um fluxo de pagamento padrão pela tabela Price, mas o importante aqui é frisar, né, que os pagamentos aí estão em linha com as receitas dos próprios ativos, tá? Então é importante frisar isso aí. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar aqui o patrimônio do fundo, né? Não tiveram modificações ali também. Distribuição ali segue próximo ali ao CDI, né? Próximo ali ao CDI líquido, né? Entre o CDI líquido e o CDI bruto, como a gente verifica aqui, 0,89%, já que o fundo, as dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. E os ativos do fundo também não tiveram modificações. O fundo tem quase aí 1 bilhão em ativos, né? E com as alavancagens, com as obrigações, ou seja, com os passivos, ele reduz aí para em torno de 800 milhões de reais, já que ele tem aí quase 190 milhões em passivos, que são esses três CRIs aqui basicamente, né? Indexados todos ao IPCA e com vencimento todos eles lá em 2034. Distribuição mensal do fundo, então ele está distribuindo aí 40 centavos desde maio. Teve uma redução irrelevante, então, justamente para o fundo não necessitar também, não fazer novas captações, né? Em relação ao patrimônio líquido aqui não tiveram modificações, em torno de 790 milhões, e os dividendos aqui do fundo, últimos 12 meses pagou 5,67%, e em 2023 está em R$ 4,16. Estão faltando aí mais 3 meses para distribuição, mas seria manter os 40 centavos, dá 1,20 aí de rendimentos, né, de distribuição, que vai chegar aqui em 2023 a aproximadamente R$ 5,40, né, um pouco menos aí se manter os 40 centavos de distribuição. Então vai ser menor do que foi em 2022, lógico, já era previsto, né, mas na média dos últimos 12 meses também ele vai ser um pouquinho menor do que essa média, já que essa média aqui está pegando esses 50 centavos e 54 centavos distribuídos, né? Então, provavelmente chegará aí a R$ 5,36, essa é a expectativa, mantendo então os 40 centavos. Aqui é o portfólio do fundo. Então a gente verifica que a principal vacância está lá no Canopus, tá aqui ó, no Canopus, onde tem a maior área bruta alocável. Então o fundo está com quase 25% de vacância no Canopus, que fica lá em Alphaville. A gente sabe que lá é um local aí que tem prejudicado muitos fundos de lajes corporativas. A gente vê isso lá no XPPR11, né, como ele está com dificuldade ali de fazer as alocações, porque lá é uma área com um estoque muito grande de lajes corporativas, né, teve um crescimento aí, um boom nos últimos anos, e depois da pandemia aí, com esvaziamento, né, acabou que foi a área mais prejudicada e está com estoque imenso lá ainda de áreas vagas, chegando a mais de 30% de vacância em média, né? E o fundo está com 25% de vacância então nessa área. E tem aqui o Complexo Madeira, que também fica em Alphaville, e o Edifício Corporate está com ocupações aqui, um 100% e outro com 94%, mas o Canopus segue aí a essa dificuldade. E aqui, como a gente vê, né, o valor da aquisição é um edifício com maior valor agregado, né? Então pode ser com nível mais baixo aí
de classe mesmo, né, dos ativos. O fundo ainda tem aqui um pouquinho de CRI na sua carteira, né, um pouco menos aí de 2 milhões de reais, o que contribui ali para o resultado também de outros ativos, né. Em relação às participações, a gente vê que em relação à área bruta locável, o Canopus, como eu falei, é o que tem maior participação, 28% do portfólio, seguido do Barra da Tijuca Corporate, 25%. Aqui são as classificações, que nem eu falei lá em cima, né? O Canopus deve estar com uma classificação um pouquinho mais baixa. E o que a gente verifica que é a taxa de ocupação, o fundo está com 90% de taxa de ocupação, menos de 10% aí de vacância e uma renda mínima garantida aqui de apenas 2,7% do total da receita do fundo, né? Então, o fundo realmente está com uma vacância financeira semelhante à vacância física. Isso significando que, tendo mais locações ali nos próximos meses, a tendência é que a receita suba também, né? Bom, índice de reajuste praticamente é meio a meio aqui IPCA e IGPM. IGPM já foi a maioria, né? Agora está meio a meio ali IPCA e IGPM. Dentro da participação dos ocupantes em relação aos inquilinos, né? 13,2% é da Elo Participações, 10% é da Unigran Rio, são os principais, e o terceiro aqui é 8,4% da Telefônica. Telefônica Brasil, os principais ocupantes do fundo, não tem percentuais assim tão altos, né? Não tem mas são os percentuais maiores aqui, próximos ali, acima de 10% ou mais próximos de 10%. São esses três inquilinos aí os principais. E o vencimento dos contratos, quase metade vence só a partir de 36 meses. O fundo tem feito muitos contratos, né, de 5 anos, né, então aumentando esse percentual aí em relação ao vencimento dos contratos. Aqui é o histórico do fundo, né, linha do tempo aqui, a vacância do portfólio do fundo versus a vacância dos imóveis por região. Então a gente verifica que lá em Barueri, né, a Alphaville, lá aquela área lá realmente está com uma vacância acima dos 30%, ó. É o que a gente verifica aqui. Inclusive lá no relatório do XPPR11 também tem esse estudo, né? Eles acompanham lá trimestralmente o estoque lá, a vacância dos estoques lá corporativas da área. E aqui a gente verifica o fundo, então tem 3 imóveis lá com uma média de 16% de vacância. No Rio de Janeiro, a média está em 24%, o fundo está com 8% de vacância. Em Curitiba, em média 18%, o fundo está com 0%. Em São Paulo, capital, a média está em 10%. E o fundo está com a média, uma vacância aqui no Paulista um pouco mais alta, né? E Brasília, 11% e a média do fundo está com 0%. E em Santos, a média de vacância é 15%, o fundo está com 3% de vacância. Então a gente verifica o impacto aqui nos imóveis lá de Barueri em relação aí à vacância do fundo. Na DRE gerencial, a gente aqui faz aqui uma verificação dos números, né? Tem tido aqui receitas, claro, o início aqui são receitas tudo registradas pelo regime de competência, ela é reconhecida independente do seu recebimento ou do seu pagamento, tem mantido ali a média de quase 6 milhões em receitas. O fundo teve aqui despesas com propriedade, se a gente verificar, teve uma redução bem relevante aqui a partir de julho, depois da renegociação lá daquele que a gente falou lá em cima do CRI do Barra da Tijuca, fez com que aí a despesa financeira caísse bastante, né, já que não está pagando aqui a parte, principalmente aqui a parte do principal, né, o principal nem vem para cá, né, mas é os juros e a amortização também. Então teve uma redução aqui nessas renegociações dos CRIs, né? A gente verifica aqui dentro dos resultados, e os resultados então tiveram um aumento, chegando aí a mais de 4 milhões de resultados, resultado por propriedade. Os CRIs que ele tem na carteira aí está rendendo em torno de 130 mil reais. E as despesas operacionais, despesas de taxa de gestão, taxa de administração, chegando a 760 mil reais. E o resultado, então, pelo regime de competência, o lucro líquido foi de 3 milhões e meio. O fundo, pelo regime de caixa, teve um lucro de quase 4 milhões de reais e distribuiu 3,4 milhões, né? Em relação aos resultados de caixa, o fundo segue distribuindo menos do que os resultados, ó, nesses últimos meses, tá? Teve um impacto bem grande aqui em junho, como a gente verifica aqui, né? Queimou um caixa aqui, mas tem distribuído menos do que os resultados de caixa, e a gente tem verificado isso já
há algum tempo. Aqui distribuiu mais, né? E aqui também. Aqui distribuiu menos, distribuiu menos. O fundo tem tido esse acúmulo mensal ali de distribuição de resultado não distribuído, né? E tem mantido aí os 40 centavos de distribuição. Aqui a expectativa de receita nos próximos meses, né? Antes, vamos vendo aqui que o fundo está com essa expectativa já de chegar a 6 milhões de receita já há algum tempo, não tem se concretizado. Então, vamos esperar aí os próximos reduções de carência, né, descontos e até mesmo os reajustes contratuais para ver se chega a 6 milhões de reais em receita. E vamos lá então ver o informe mensal, já que a gente terminou de ver aqui as questões dos números financeiros. Esse é o informe mensal de setembro já, né? Então na mesma linha com o relatório que a gente está fazendo a leitura, tá? O fundo está com 71 mil, então, e 200 cotistas, ativos do fundo chega a 979 milhões. Então a parte dos passivos reduz o patrimônio então líquido para os ativos para um patrimônio líquido de 790 milhões, né? Então o fundo tem 790 milhões de recursos de ativos financiados com recurso próprio, vamos dizer assim, né? O patrimônio próprio do fundo. E a gente verifica que nas disponibilidades, o fundo está com uma disponibilidade bem baixa. Olha, 1,5 milhão apenas em disponibilidades o fundo tem atualmente. Então é um pouco preocupante, né? O fundo está com caixa bem reduzido, apesar de estar distribuindo menos do que os seus resultados, né? Mas está com caixa bem preocupante. Ele também tem aqui o que ele usa às vezes como caixa, os CRIs da sua carteira, né? Aqueles 1,9 milhão que a gente viu lá, é esse aqui, que ele também acaba aí na necessidade de fazendo essas vendas desses CRIs, que já foi muito maior do que isso aqui, né? O fundo então praticamente consumiu quase todos os recursos dos CRIs que estava em carteira. E mais para baixo a gente verifica aí os valores a receber, né, que são os aluguéis aí referente a setembro, que vão ser recebidos em outubro, que vai servir para distribuição, né, praticamente. E outros valores a receber de 5,5 milhões de reais. E os rendimentos a distribuir então foi de 3 milhões e 400, né? E o fundo atualmente tem obrigações por securitizações, que são as alavancagens que ele tem, os financiamentos dos imóveis, de 182 milhões de reais. Essa é a situação então do balanço, né, e da parte financeira aí do fundo. E voltando para cá, a gente tem aqui então o portfólio do fundo detalhado, né? Tem aqui inclusive os vídeos que você pode verificar os imóveis, são belos imóveis realmente, imóveis bem localizados. Tanto é que a gente verifica que a ocupação do fundo está superior a 90%, né? Mas o mercado acaba precificando ele pelo histórico, inclusive, de algumas situações ruins que a gestora fez e também pelo que ele tem distribuído atualmente, né? Então o mercado acaba precificando isso aí para baixo, né? Mas na minha opinião e como cotista do fundo, o valor de mercado está até um valor interessante, né? Tudo bem que meu preço médio está ali em torno de 75, né? Mas aí pelo preço médio está até um preço ruim, mas pelo preço de mercado para mim tá até um valor legal, porque é um fundo de tijolo, né? Os imóveis estão ali, diferentemente de um fundo de crédito, que é um pouquinho mais perigoso quando se tem esse tipo de dificuldade financeira, visto que a gente tem observado nos fundos que a gente acompanha aqui no canal, tá? Mas não é nenhuma questão de defendendo para você comprar o fundo, né? Tô falando como cotista realmente, e eu tenho comprado aí devagarzinho algumas cotas ainda do fundo. Aqui então a liquidez e rentabilidade, fundo está aqui com 10 milhões de negociado no mês, né? Acaba que esse valor também é um pouco mais baixo pelo valor de mercado que ele tem praticado, né? Essa liquidez, é claro, reduz, que é com base no valor de mercado. A média diária está em pouco mais de R$500 mil e o preço variou aqui entre 44,80 e 49,44 e fechou a 44,99. Tá? Aqui está o gráfico então da média diária, né, pela liquidez total. E aqui para encerrar a quantidade de cotistas que segue reduzindo mês a mês, segue reduzindo a quantidade de cotistas, né? Então, o fundo está com liquidez, né? Para alguém vender, alguém tem que comprar. Então, os próprios cotistas, como a gente verifica aqui, né, pelo saldo, os próprios cotistas atuais estão comprando as cotas daqueles que estão saindo, né? Essa é uma análise fria dos números
e é o que a gente tem observado, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do RECT 11, fundo com caixa um pouquinho baixo, como a gente verifica aqui, não cobre nem 15 dias dos resultados que ele tem apresentado, isso é preocupante, né? Mas o fundo tem distribuído menos do que o seu resultado, e isso aí então faz com que ele não queime o pouquíssimo caixa que ele tem hoje ali para manobrar com outras situações, ok? É isso aí então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe suas opiniões aí, né? Nos comentários dos vídeos, e é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.